Olá pessoal, bem-vindo ao último vídeo do modelo de avaliação de investimentos do Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico, o PIC-Plast. O modelo foi desenvolvido pela Divisio CNC em parceria com a Braskem e a Abiplast. Pois bem, nesse último vídeo nós vamos tratar um pouco dos conceitos financeiros utilizados no modelo. Nós temos mais dois outros vídeos. O primeiro traz uma visão geral do modelo e o segundo é um tutorial passo a passo de como utilizar a ferramenta. No segundo vídeo nós configuramos um projeto, que é esse projeto aqui, o aquisição de injetora. Como comentado anteriormente, basta a gente clicar nesse projeto aqui que foi salvo e o modelo vai perguntar para a gente se a gente quer editar uma cópia ou simplesmente abrir o projeto. Como a gente não quer editar uma cópia, a gente vai entrar direto no modelo, no projeto, perdão. Ao entrar no projeto, todos os inputs que a gente tinha cadastrado, eles já aparecem nessa nossa tela do projeto. Então a gente tem aqui o nome do nosso projeto, a descrição desse projeto, a visão geral dos principais indicadores que a gente imputou, dos principais inputs que a gente colocou, então tanto de receitas, custos e investimentos, e finalmente os principais indicadores. Não só esses indicadores financeiros, mas outros conceitos financeiros que são utilizados no modelo, eles podem ser acessados nesse botão aqui, nesse botão de ponto de interrogação. Então a gente clica no botão e ele direciona a gente para o glossário dos indicadores financeiros. Nesse glossário a gente vai ter todas as informações necessárias para entender os conceitos financeiros. Pois bem, nós temos aqui... Nós temos os 10 botões que a gente consegue clicar, basta a gente clicar no botão que ele vai direcionar para o conceito que a gente está querendo tratar. E agora o nosso objetivo nesse vídeo é passar conceito a conceito e explicando cada um deles. Bom, então vamos lá para o primeiro. O primeiro conceito é o valor do projeto, ou VPL. Basicamente o VPL ele vai trazer para a gente qual é o valor no presente de um determinado projeto. O que nós fizemos anteriormente foi definir inputs de receitas, custos e investimentos que nosso projeto teria. O VPL, o que ele faz a partir dos inputs que nós colocamos, é criado um fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa a gente traz ele para valor presente e traz todo ele para a data inicial do projeto. Então isso é um ponto importante. A gente pega todos os fluxos de caixa e traz para a data inicial do projeto que a gente configurou ao criar um novo projeto. Então não é necessariamente no primeiro fluxo de caixa, mas sim na data inicial do projeto. Todos os fluxos são trazidos para a data inicial do projeto. Pois bem, a fórmula de cálculo do VPL nada mais é do que a gente trazer todos os fluxos para o período zero, então somatório aqui de todos os fluxos no período zero. E como a gente interpreta o VPL, né? Basicamente, o VPL ele vai ser um indicador que vai dizer para a gente se um VPL for positivo, o projeto ele tem sentido financeiro. Então, se o VPL for positivo, quer dizer que a gente está tendo uma receita, um lucro com esse projeto. Caso ele seja negativo, ele não é um projeto que é viável. Aí agora um ponto que é interessante a gente pensar é o seguinte, como comparar projetos com o VPL. O VPL vai trazer um valor final para a gente. Então nesse exemplo ilustrativo aqui, nós temos os fluxos de caixa do ano 0 ao ano 5. E a gente, ao trazer todos os valores do fluxo de caixa para o presente, a gente chega aqui num VPL de 81 mil. Então, esse projeto é viável, e se a gente quisesse comparar ele com outro projeto, basta a gente comparar o valor absoluto, os 81 mil aqui. O valor no total, né? Pode ser positivo ou negativo. Então, 81 mil. Se a gente pegar um outro projeto que tem um VPL de 90 mil, o projeto que tem um VPL de 90 mil, pelo indicador de VPL, ele é um projeto mais interessante do que esse aqui de 81 mil. Bom, o segundo indicador que a gente vai analisar é a TIR. Se a gente quiser, a gente pode subir aqui para o menu do glossário, clicar no... Perdão, não é a TIR, é a taxa de retorno do investimento. Basta a gente clicar
no botão, ele direciona a gente para o conceito. Então a taxa de retorno do investimento, ele vai trazer nada mais do que a taxa de retorno do projeto em relação ao investimento realizado. Então a gente pega o percentual que a gente vai estar tendo de retorno a partir de um investimento considerado. Então, como a gente calcula a nossa taxa de retorno? Basicamente é o VPL do projeto, então o valor presente líquido do projeto, que foi o que a gente acabou de passar agora, dividido pelo valor presente do investimento. Então a gente traz todos os investimentos para valor presente e divide então o valor presente líquido do projeto pelo valor presente líquido do investimento. Como a gente consegue analisar o ROI? O que a gente precisa fazer é o seguinte: se um ROI for positivo, quer dizer que o VPL ele é positivo, o VPL do projeto ele é positivo. Se o VPL do projeto for positivo, a gente tem então um projeto que pelo indicador financeiro do VPL é um projeto viável, né? Mas agora, como a gente compara indicadores de retorno no investimento? Basicamente, quanto maior for o ROI, maior vai ser a atratividade do projeto. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem um VPL de 81 mil, que é o mesmo VPL que a gente calculou aqui. E se a gente dividir pelo investimento, que é o mesmo investimento desse nosso fluxo de caixa, e é o mesmo investimento da aquisição que a gente está, da aquisição da injetora, a gente vai ter então um retorno no investimento de 8,1%. Então, um retorno no investimento de 8,1%, ele é maior que zero, o VPL ele é positivo. E agora, se a gente quisesse comparar, quanto maior for o ROI, maior vai ser a atratividade do projeto. Então, basicamente é isso que a taxa de retorno do investimento diz pra gente. O próximo indicador que a gente vai analisar é a TIR. O que é a TIR? A TIR é a taxa de desconto que equaliza o valor presente dos benefícios e receitas e dos custos de um projeto de investimento. Mas o que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que a TIR é uma taxa que vai... A taxa de desconto que, se eu aplicar no meu projeto, ela vai zerar o meu VPL. Então, a TIR é a taxa de desconto que, se eu aplicar no meu projeto, ela vai zerar o VPL. O que isso quer dizer? Vamos olhar nesse exemplo ilustrativo. Se eu tivesse, nesse nosso exemplo aqui, uma taxa de desconto de 0%, o meu VPL seria 500 mil. Então, a partir do momento que eu vou aumentando minha taxa de desconto, eu vou diminuindo o valor do meu VPL. Quando o VPL chegar no valor zero, isso quer dizer que eu cheguei na minha TIR. Então, se eu colocar uma taxa de desconto de 12,6%, eu vou ter um VPL de zero. Então, o que a TIR significa no final das contas? A TIR significa que o custo máximo de capital que eu posso ter para um determinado projeto é a TIR. Se eu tiver um custo de capital maior do que a TIR, o meu projeto se torna inviável, que é o que está escrito aqui na interpretação. Então, se o custo de capital máximo para a viabilidade, para a viabilidade do projeto, caso o custo de capital seja maior que a TIR, o projeto se torna inviável. Basicamente, o VPL é negativo. Legal. A gente agora pode ir para o nosso quarto indicador. O nosso quarto indicador é um dos gráficos que a gente vai passar por ele novamente, é o valor presente acumulado do projeto. Bom, o valor presente acumulado do projeto nada mais é do que a somatória dos valores presentes de cada ano ou de cada período. Então, eu vou basicamente analisar todos os valores presentes, cada valor presente de cada um dos anos, eu vou somando. Então, eu tenho o meu primeiro ano, vamos usar o exemplo aqui, né? Então, no ano 0, eu tenho um valor presente do fluxo de caixa de 1 milhão negativo. No segundo ano, no ano 1, eu tenho um valor presente de 181 mil. Então, meu valor presente líquido acumulado é o primeiro ano, menos 1 milhão, mais o meu valor presente do fluxo de caixa do ano 2, do ano 1 aqui. Que basicamente esse é meu valor presente líquido. Então, estou somando esses dois valores. Se eu passar agora para o nosso ano 2, eu vou estar somando o valor presente desse ano
mais o valor presente acumulado. Então eu caio em 652 mil. Bom, qual é a importância do valor presente acumulado do projeto? Basicamente é para a gente entender onde está a captura dos benefícios. Se ela está já no ano 5, se ela está no ano 4, quando é a captura dos benefícios, quando o meu projeto vai sair do negativo. Então, nesse caso aqui, a gente tem no ano 4, menos 229 mil, e no ano 5, 81 mil. Então, basicamente, com o valor presente acumulado, eu consigo ver onde está e como vai passando a captura dos benefícios do meu projeto. Legal, a gente pode ir agora para o nosso próximo indicador, que é o payback descontado. Bem, o payback descontado basicamente vai trazer para a gente em qual período o nosso projeto passa a ter um VPL positivo constantemente. Por que constantemente? Eu posso ter um projeto que ele começa no ano 1 com 100 mil, um valor presente de 100 mil, mas no ano 2 eu tenho algum investimento, que aí meu valor presente acumulado passa para menos 200 mil. Então é importante que o valor presente, quando o valor presente líquido fica positivo constantemente depois. Então vamos lá, né? A definição dele é o tempo necessário para a recuperação do investimento inicial, considerando o custo de oportunidade do capital investido. Então, essa segunda parte é basicamente eu estou descontando o meu custo de capital. Estou trazendo para valor presente, né? Fórmula de cálculo, então, é simplesmente o período quando o VPL acumulado é igual a zero, menos o período do primeiro investimento. Então isso é bem importante. O payback, diferentemente do VPL, ele é contado a partir da data do primeiro investimento. Então, nesse caso aqui, no exemplo que a gente está trazendo, o primeiro investimento ele é feito na data de início do projeto. Mas caso o primeiro investimento não fosse feito na data de início do projeto, nós teríamos então que descontar o período aí do primeiro investimento. Então o payback ele é considerado na data de início do primeiro investimento, do primeiro fluxo de caixa, e não do início do projeto. E como eu analiso, como eu interpreto, né, o payback? Bom, basicamente pelo indicador payback, quanto menor for o tempo, mais atrativo vai ser o meu projeto, sob o ponto de vista desse indicador. O que ele quer dizer eu vou ter um tempo menor para capturar os benefícios para conseguir chegar no VPL positivo, VPL acumulado positivo desse meu projeto. Então, quanto menor o payback, mais interessante. A gente também tem um ponto vantajoso aí, né, de você ter um payback menor, é que você também tem menos incertezas quanto menor for sua linha de tempo aí que você está considerando. A gente traz um outro indicador aqui, que é o máximo desembolso de caixa. E o máximo desembolso de caixa nada mais é do que a gente entender no nosso fluxo de caixa qual é o maior desembolso que eu vou ter que fazer em um determinado mês. Então o modelo traz isso para a gente e a gente basicamente consegue entender qual é o máximo desembolso de caixa que eu vou ter em um determinado mês. Muitas vezes esse máximo desembolso de caixa vai ser igual ao investimento, no fluxo do investimento. Mas a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Porque se, por exemplo, se eu tiver variação de capital de giro, por exemplo, o meu máximo desembolso de caixa ele pode ser ainda maior do que o meu investimento inicial, caso o meu investimento seja único ou parcelado, etc. Então esse indicador ele traz para a gente o máximo desembolso de caixa, que é o valor máximo que vai ser desembolsado pela empresa em um determinado projeto. E como eu interpreto isso, né? Basicamente é o maior valor de injeção de caixa que eu vou ter que fazer para continuar o projeto. Então, a hora que eu vou começar um projeto, eu tenho que ter isso em mente, né? Que eu tenho que ter esse valor para dar continuidade ao projeto. Então, a gente está pensando aqui em caixa, em dinheiro e não mais simplesmente nos fluxos ali, né, do desembolso de investimento. Continuando, a gente chega agora no nosso fluxo de caixa livre.
Basicamente, o fluxo de caixa livre é o grande resultado do modelo, né? A gente passou já por ele no último vídeo, mas a gente vai entrar de novo nele. Então, basicamente, o fluxo de caixa livre é o saldo de caixa livre ao final do período. Então, é basicamente o dinheiro disponível que eu tenho depois de serem feitos todos os pagamentos e recebimentos daquele determinado período. Ou seja, né, a interpretação disso tudo é o valor que entra ou sai em determinado período. Então, assim, meu projeto ele vai ter inúmeros fluxos de caixa para os diferentes períodos, e o meu fluxo de caixa livre daquele determinado mês vai mostrar para mim quanto entrou ou saiu naquele projeto. Isso tudo, né, que a gente falou aqui, todo esse fluxo de caixa, como ele é calculado? Como esse fluxo de caixa é calculado? Aqui é basicamente todo o racional de alocação que o modelo faz com todos aqueles com todos os inputs que a gente considerou. Pois bem, vamos lá. Então, basicamente, o que a gente fala né, para o modelo, a gente tem um impacto na receita, a gente está tendo um aumento na receita aqui, nesse nosso exemplo. Esse impacto na receita, talvez ele traga um impacto no custo. Esse impacto no custo a gente imputou, ele pode ser tanto positivo como negativo. Posteriormente a isso, né, é importante lembrar que as barras aqui, né, as colunas, perdão, em laranja, elas são inputs que são controlados por nós, pelos usuários do modelo. Então a gente tem, primeiramente, a gente imputa o impacto na receita. Posteriormente, se houver tanto a receita como o custo, eles não são necessários para o modelo rodar. Caso exista um desses dois, você vai adicionar no seu modelo, né? Então, o impacto na receita que esse projeto vai estar trazendo, o impacto no custo que esse projeto traz. Com o impacto na receita e o impacto no custo, eu consigo calcular o meu EBITDA. O que é o EBITDA? Né? É o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, eu tenho meu impacto na receita, meu impacto no custo, eu consigo calcular meu EBITDA. Depois, no meu EBITDA, eu vou agora calcular eu vou ter a minha depreciação. Minha depreciação, que também é controlada pelo usuário. A gente definiu o período de depreciação quando a gente estava definindo ali os investimentos. Depois disso, a gente tem uma variação contábil. Basicamente, essa linha de variação contábil, a gente vai entrar no relatório de fluxo de caixa, mas essa linha de variação contábil, ela acontece em dois cenários. O primeiro cenário é quando existe um valor residual. Então, quando existe um valor residual, o modelo entende que no fim da vida útil do projeto, esse valor residual vai ser devolvido ao fluxo de caixa. Esse é o primeiro cenário. E o segundo cenário é quando a minha vida útil do projeto é menor que o tempo de depreciação de um determinado investimento. Então, o modelo também imputa aqui a depreciação nessa variação contábil. Os meses que não foram depreciados, porque a vida útil do projeto já acabou, no caso em que o período de depreciação é maior do que a vida útil do projeto, o modelo coloca no meu último período de caixa essa variação contábil, que nada mais é do que as diferenças da depreciação que não aconteceu ainda. E a gente chega ao nosso EBIT. Basicamente, o EBIT é o lucro antes dos impostos. Ok, depois de chegar no EBIT, a gente vai agora aplicar os impostos. Então, assim, o grande impacto da depreciação está aqui nos impostos. A depreciação ela não é considerada aí no nosso fluxo de caixa, mas ela é considerada para o cálculo dos impostos. A gente então agora calcula esses impostos. Então a gente configurou nas configurações gerais esses impostos, a gente aplica esses impostos aqui no caso em que houver, e a gente chega no nosso NOPLAT. Basicamente, o NOPLAT é o lucro operacional descontados dos impostos ajustados. Tendo agora então o nosso NOPLAT, a gente pode aplicar aqui os fluxos de caixa de investimento. Então agora todos os montantes de investimento naquele determinado período, eles são aplicados depois do nosso NOPLAT.
Finalmente, a gente tem nossa variação de capital de giro, ou seja, vocês devem lembrar do segundo vídeo que no caso em que a gente tem, escolhe, né, para o impacto na receita ou impacto no custo, dias a pagar diferente, dias de receber diferente de zero, a gente vai ter uma variação do capital de giro que pode estar impactando o nosso fluxo de caixa, que é o resultado final do nosso modelo. Então a gente tem uma variação do capital de giro ou não e chega no nosso fluxo de caixa livre, que nada mais é do que está escrito aqui, né? O valor que entra ou sai de caixa em um determinado período. Pode continuar. A gente também tem uma explicação da depreciação, que é aquele ponto que eu comentei. A depreciação, basicamente, a gente vai ter 3 casos. O primeiro caso é quando o período de depreciação é menor do que a vida útil do projeto, quando o período de depreciação é igual à vida útil do projeto e quando ele é maior. Quando o período de depreciação é maior, basicamente a gente vai ter que ter o total depreciado, ele é o mesmo nos 3 casos. O que muda são os fluxos de depreciação, os fluxos de caixa da depreciação. Então o que o modelo entende aqui, como eu comentei, quando o período de depreciação é maior que a vida útil, a gente tem aqui um acréscimo de 2 períodos de depreciação, que é o que sobra aqui no final do vida útil do projeto. E o último ponto para comentar aqui nesse vídeo é o custo de capital. Pois bem, nós estamos fazendo uma simplificação aqui, basicamente, então, o custo de capital, ele é o custo de capital da empresa ponderando todas as suas fontes de capital interno e capital externo e suas taxas reais, a taxa interna e taxa externa. Então isso é importante. O modelo ele considera só taxas reais. Todos os inputs aqui colocados eles são inputs reais. Então o custo de capital final é um custo de capital real e não nominal. E como a gente calcula essa taxa, já que a taxa que é imputada no modelo é a taxa nominal, né? A taxa interna o custo de capital interno que a gente imputa, ele é o nominal. Para calcular essa taxa interna real, basicamente a gente desconta a inflação média do período. Isso sim, isso a gente faz para o capital interno como para o capital externo, podendo assim então calcular o custo de capital, como está exemplificado aqui no glossário. Bom, isso é uma simplificação. Basicamente, se o que a gente até coloca como disclaimer aqui no termo de utilização, se houver grandes variações da inflação no período considerado aí do projeto, podem haver divergências nos resultados. Então é bem importante ter ciência que o modelo utiliza essa simplificação da inflação média para chegar numa taxa real. Ok. Eu posso apertar aqui na setinha para voltar, eu consigo voltar para a minha tela do projeto e só para apresentar o fluxo de caixa, que foi basicamente tudo que a gente falou, vocês conseguem ver aqui cada uma das linhas que estão explicadas no glossário, como comentado anteriormente. Então o impacto na receita, o impacto nos custos, o EBITDA, a depreciação, a variação contábil, o EBIT e todos aqueles pontos que foram comentados durante a apresentação do glossário. Vou apertar voltar e vou voltar para o menu inicial. Pois bem, pessoal, esse foi o último vídeo de uma série de 3 vídeos do modelo de avaliação de investimentos. Espero que tenha ficado bem claro todos os pontos e espero que vocês consigam utilizar o modelo muito bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.